Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o unboxing do controlador mais queridinho do Brasil, a linha Trairon. Mas antes, solta a vinheta. Eu vou iniciar uma série de unboxings de vários equipamentos, então controlador de carga, inversor, luminária, ferramenta e muito mais. Então, para você não perder, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino, que assim que lançar um conteúdo novo, você vai ser informado. Bom, eu vou começar com fazer o unboxing do controlador de carga da linha Trairon, da marca EPVER, tá? A marca mais difundida no segmento de energia solar para a linha off-grid. Então, hoje eu conto aqui com o Trairon 2210N, que é um controlador de 20 amperes. Eu tenho o controlador 3210N, que é o controlador MPPT de 30 amperes. E o controlador e o Trairon 4210N, que é a linha de 40 amperes, tá? Então, esse daqui é um controlador MPPT que ele trabalha com uma tensão de armazenagem em 12 ou em 24 volts de forma automática. Inclusive, a gente sempre faz a recomendação de fazer a conexão do banco de bateria primeiro no controlador de carga e depois as placas solares. Isso porque é a tensão do banco de bateria que vai dar a referência de como que o controlador de carga, o Trairon, ele deve trabalhar. Além disso, esse é um controlador de carga que ele consegue trabalhar até 100 volts de entrada, né? Então aquele VOC dos painéis é isso, né? Então a gente pode colocar até 100 VOC nesse controlador de carga. E também em potência, né? Pro Trairon de 20 amperes, eu posso trabalhar até 390 watts em 12 volts ou 780 watts em 24 volts. Já para a linha de 30 amperes eu posso trabalhar até 585 watts em 12 volts ou então 1170 em 24 volts. E por fim, o Trairon 4210, né, o controlador MPPT de 40 amperes, eu posso trabalhar até 780 watts em 12 volts ou então 1560 em 24, beleza? Bom, vou começar aqui com o Trairon 40, né, com o Trairon 4210N. Esse daqui é o modelo DS2, já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Ele vem super bem embalado, então aqui a gente tem a caixa dele. Ele vem com os isopores de proteção, né, com um isoporzinho de proteção, além também de um próprio plástico embalando ele para que ele não risque, não suje nem nada. Além do próprio equipamento, né, a gente tem um manual de instrução com muita informação técnica, bastante coisa legal. É um manual de mais de 50 páginas, então ele informa aqui todas as características do produto, curva de eficiência e também sobre o timer que ele consegue trabalhar, que eu vou falar mais pra frente sobre isso. Além disso, ele vem com um sensor de temperatura. O sensor de temperatura ele é muito importante porque, de acordo com a temperatura do seu ambiente, do seu banco de baterias, o controlador de carga ele pode otimizar a sua produção de energia. Se a gente não trabalha um sensor de temperatura, o controlador ele vai assumir 25 graus como a temperatura ambiente, beleza? E também um certificado de garantia. Esse certificado de garantia aqui ele vem com o nome do produto, o modelo e o inspetor, né, quem fez a vistoria no equipamento e também a data. O legal do controlador de carga EPVER é que ele tem até 6 meses de garantia. Bom, vamos falar sobre o Trairon então. O controlador Trairon, ele vem, esse modelo é o DS2, tá? Então a gente pode ver que ele conta com 5 botões. Ele tem um LED também muito informativo, então a gente consegue fazer diversas configurações nele, como definir qual banco de baterias que eu quero, definir o timer que eu vou explicar um pouco mais pra frente, tem algumas configurações, inclusive navegar nas informações que ele traz no display. Então a gente consegue ver todos os parâmetros de produção de energia, os parâmetros de armazenagem, os parâmetros também de consumo. Além disso, ele também tem esses 3 LEDs de forma para facilitar o gerenciamento visual. Então a gente consegue ver se o equipamento, se o painel fotovoltaico está produzindo energia de forma corretamente, se ele está em falha, se o banco de baterias tem algum problema ou não. E aí também da alimentação, se a gente está utilizando a alimentação desse equipamento.
Além disso, a gente tem duas saídas USB e isso facilita demais o nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você quiser carregar um celular, é bem simples, né? A gente não precisaria utilizar um inversor, fazer uma transformação para entrar com uma tomadinha. Então a gente entra aqui com USB diretamente, carregando um celular. E para aqueles instaladores que querem um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nas configurações, a gente tem uma porta de comunicação. Essa porta de comunicação você coloca um cabo de rede convencional, conecta no seu computador, você vai baixar um software da EPVER, o Solar Station, e nele você pode fazer umas configurações bem mais avançadas, como modificar tensão de equalização, tensão de flutuação do seu banco de baterias. Beleza? Ele tem as saídas, né, a entrada então para as placas solares, positivo e negativo, a saída para o banco de bateria e também a alimentação. Inclusive o timer é em função dessa alimentação aqui. O timer do controlador de carga, ele funciona, ele utiliza a placa solar como uma fotocélula. Então, a partir das informações, dos parâmetros de geração que ele recebe da placa solar, ele consegue reconhecer se está amanhecendo, se está escurecendo, tá? E aí ele consegue fazer esse timer de acordo com o nascer e o pôr do sol, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma configuração, quero fazer com que às 6 horas da noite vai escurecer e eu quero que uma lâmpada externa fique ligada durante 6 horas. Então, eu vou lá e vou definir que a partir do pôr do sol eu quero que o meu equipamento fique 6 horas ligado. Ou então eu quero definir que o meu equipamento ele ligue antes do amanhecer durante 3 horas. Então eu preciso de algum processo que inicie esse processo antes. Então eu vou colocar lá, vai amanhecer 5 horas da manhã, eu vou definir que 3 horas antes o meu equipamento ligue. Então ele vai iniciar o processo às 2 horas da manhã e vai parar às 5 horas. É bem interessante isso. Uma das coisas em relação a esse timer é o seguinte, ele só funciona no segundo dia que você faz a configuração, porque no primeiro dia ele vai fazer toda a coleta de informação diária ali para entender o que é o dia e o que é a noite, e aí sim vai funcionar, tá? Aqui a gente tem os bornes, né? Aqui a gente tem uma parte de aperto, mas aqui nós temos os bornes de entrada dos cabos. E aqui a gente tem o nosso sensor, a entrada para o nosso sensor de temperatura. Uma coisa muito legal da linha Triron é que ele é modular. Então, de maneira bem simples, eu consigo tirar essa capa da frente do meu controlador de carga. Vou mostrar aqui. Tirei a capinha da frente e aí eu consigo fazer a alteração dos meus módulos. Então, por exemplo, essa parte do display, eu deixei cair, ele caiu, quebrou o display dele. Eu só venho, retiro esse módulo e troco por um outro. A mesma coisa acontece com a porta de comunicação e o USB. Então, isso é bem legal também do controlador de carga da linha Triron. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, já deixa o like, segue a gente nas redes sociais, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. E se ficou alguma dúvida, manda aqui no YouTube que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado por ter assistido, aquele abraço e já sabe, né? Aproveite o máximo do sol.